E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje teremos um spin-off da nossa série de bastidores da empresa DC Comics, que para quem ainda não viu, fizemos um vídeo aqui sobre a Era de Prata, vão lá assistir, ficou bem legal. E agora vamos contar um pouquinho sobre os primeiros anos da história da DC Comics no Brasil. É muito difícil de achar as informações, né? Deu até um certo trabalho. Então, se vocês tiverem qualquer complemento, curiosidade, deixa aí nos comentários para ficar mais rica a nossa conversa, beleza? Aproveita e já deixa o like também, se inscreve no canal quem não é inscrito e simbora pro vídeo. Antes de falar da DC em si, vamos falar rapidamente sobre a história dos quadrinhos no Brasil, né? Focando nas revistas e pessoas mais importantes para o nosso objetivo do vídeo, que é falar da DC. Primeiro, em 1905, foi lançada a primeira revista em quadrinhos do Brasil, chamada Tico Tico, que para quem não sabe, é o nome de um pássaro do nosso folclore. Essa revista ela começou sendo semanal e ficou em circulação até 1977, né? O principal personagem da Tico Tico foi o Chiquinho, que no começo não era, mas logo virou uma adaptação entre aspas, meio que uma cópia, na verdade, brasileira, de um personagem americano chamado Buster Brown. Somente descobriram essa cópia em 1950, né, quando veio à tona esse plágio após denúncias de alguns desenhistas. Não sei se foi por isso, mas as histórias do Chiquinho só duraram até 1958. Alguns personagens americanos surgiram na Tico Tico, mas com outro nome. Por exemplo, o Mickey Mouse, né, do Walt Disney. Ele virou aqui no Brasil o Ratinho Curioso, e o Marinheiro Popeye, por exemplo, ele era o Brocoió. E o personagem mais longo da Tico Tico foi o Zé Macaco, né, que durou quase 50 anos, né, sendo publicado sem parar. Um detalhe é que esse Zé Macaco ele envelhecia com o passar do tempo, né, na revista. Né? No final, ele já era um careca barrigudo. E várias personalidades liam e elogiavam bastante a revista Tico Tico. Por exemplo, o poeta Carlos Drummond de Andrade também, né? Por exemplo, também o Maurício de Souza, o Ziraldo e entre outros também. Durante muitos anos, a Tico Tico foi referência de quadrinhos no Brasil, só que a partir de 29 as coisas começaram a mudar. Primeiro veio a revista chamada Correio Universal, que começou a trazer histórias, né, de personagens americanos, como os sobrinhos do Capitão e o Parfúncio. E uma coisa até engraçada é que nos anos 90 eu lia muito aquelas tirinhas de jornal, né? Até no Ceará tinha o Diário do Nordeste, eu não sei se era em todos os estados do Nordeste, mas tinha as tirinhas do Parfúncio. Eu nem sabia que era um personagem tão antigo, né? Então foi até legal ter esse contato com ele também. E depois, né, voltando para as histórias aqui, foi criada a revista Gazeta Infantil, que era uma revista que vinha junto com o jornal A Gazeta, e esse combo de vir revista com jornal, a revista se chamava Suplemento. E falando em suplemento, surge também uma personalidade muito importante no mundo dos quadrinhos, né, que é o jornalista russo, naturalizado brasileiro, chamado Adolfo Eisen, quem em 33 começa a trabalhar na editora chamada O Malho, a mesma na Tico Tico, e no ano seguinte, voltando de uma viagem dos Estados Unidos e vendo a popularidade dos personagens americanos, lá que estava acontecendo, ele decide lançar a revista Suplemento Infantil, que vinha junto com o jornal A Nação. Mas logo essa revista se torna independente, né? Muitas pessoas compravam o jornal somente para ler a revista, e ela acabou sendo, né, modificada o nome e virou o Suplemento Juvenil, trazendo histórias de personagens que pertenciam ao grupo americano chamado King Features Syndicates, que tinha os personagens Flash Gordon, Mandrake, Tarzan, entre outros. Outra pessoa bem importante, vocês vão saber, é o Roberto Marinho, né, o proprietário do Grupo Globo de 1925 a 2003. Na época ele era diretor, redator e chefe do jornal Globo e grande empresário. Ele foi o primeiro empresário procurado pelo Eisen para financiar a revista Suplemento Juvenil, né? Só que o Roberto ele recusou na época, dizendo assim, isso é uma história de criança, né? Não vai para canto nenhum. Mas só que 3 anos depois, vendo o sucesso dessa mídia, o próprio Roberto decide lançar a própria revista chamada O Globo Juvenil. Em resposta, né, o Eisen ele lança uma revista chamada Mirim, e o Roberto contra-ataca, lança outra revista chamada Gibi. E é engraçado que esse título Gibi se torna tão popular que vira sinônimo de história em quadrinhos, né? No caso, se você é até jovem, faça o teste, pergunte a alguém em sua casa, seus pais, seus avós, seus tios. Provavelmente eles vão falar, não, isso aqui não é uma revista, é um gibi. Eu acho que eles não vão saber nem por que o nome é gibi, né? Mas vem
dessa origem sim. Mas a guerra entre eles não parava por aí, né? O Eisner, ele contra-ataca e lança a revista chamada Lobinho, para evitar que o Roberto lançasse alguma chamada Globinho, né? Porque aí já ficaria muito na cara essa cópia. Lobinho, ela não vende tão bem, né? Mas no ano seguinte ela é reaproveitada e muda para o Lobinho, né? É uma grande modificação. Mas em 39 o Roberto ele deu uma rasteira final e comprou os direitos dos personagens da King Future, né? Que agora tinha também aquele fantasma, que era um outro grande sucesso na época. O Roberto ele passa a publicar as histórias carro-chefe da Suplemento Juvenil, né? Isso acabou prejudicando muito a revista do Eisner. E devido a isso e outras dificuldades do período da guerra, como a escassez do papel, o Eisner ele acaba repassando o controle da sua empresa para o grupo do governo chamado A Noite. Mas ele não sai totalmente, ele permanece como diretor ainda. E eu acho que muitos não vão saber, após o fim da guerra em 45, o Eisner ele decide pegar um empréstimo e funda a editora chamada Brasil América Limitada, que muitos conhecem como sendo a EBAL, que fez muito sucesso na época e durou até o ano de 95. Após toda essa introdução, vamos finalmente falar sobre a DC Comics, né? Nos Estados Unidos, o Superman, né, o maior personagem do maior sucesso, surgiu em 1938 na Action Comics número 1. E no Brasil? Talvez os mais jovens não saibam, mas no Brasil ele não se chamava Superman, né? Ele sempre se chamou Super-Homem, ele era traduzido aqui. Isso só mudou uns poucos anos pra cá. E o pessoal da velha guarda ainda bate o pé e muito, não vou chamar Superman, eu chamo Super-Homem. Se foi assim que eu cresci, não sei o quê. E não tá certo também, então não precisa mudar. E por incrível que pareça, foi no mesmo ano, né? Foi em 17 de dezembro de 38, na revista chamada A Gazetinha, número 445, que foi adaptada somente a primeira página da Action Comics, mostrando uma forma resumida da origem de Superman. Nas edições seguintes da Gazetinha foi mostrando outras páginas dessa primeira revista, né? Então não foi uma história inteira, então demorou um pouquinho até todo mundo ler completamente essa primeira edição da Action Comics número 1. Edição não, a primeira história ainda. E somente em 8 de abril de 39, na Gazetinha 492, que surgiu a primeira história completa do Super-Homem, né? Que em agosto do mesmo ano, a Gazetinha fez até uma revista inteiramente para o personagem, adaptando as primeiras histórias da Action Comics número 2 e 3. Foi também na Action Comics número 1 que veio também a aparição de um outro personagem muito importante na DC, que é o Mago Zatara, né? Que muitos podem não conhecer ele, mas conhece a filha, a Zatanna, que até vai ganhar daqui a pouco uma série live action, né, pela HBO Max. O Zatara também apareceu na Gazetinha, mas foi na edição seguinte da do Superman, né, na número 446. Vários personagens menores também apareceram, como até eu comentei no vídeo da Era de Pedra, o Slam Bradley, né, que foi criado também pelo Jerry Siegel e o Joe Shuster, os criadores do Superman. Ele apareceu na revista Mirim, número 4. E somente em novembro de 1940 que tivemos a primeira aparição do Batman no Brasil, né? No começo ele era Batman, o Homem-Morcego, né? Tinha esse subtítulo nele, e sua primeira aparição foi na revista Lobinho número 7. Eles não adaptaram a primeira história, né, que o Batman aparece na Detective Comics número 27, e sim uma história da edição 35 da Detective Comics. E vocês podem até ver aqui na imagem que a capa dessa Lobinho do que aparece o Batman, ela é um pouco diferente. E sim, várias edições, a capa era desenhada por um grande artista chamado Oscar Brenner, que foi muito importante. E nessa história da Lobinho, o Batman tinha, né, uma história de 12 páginas. E na verdade, o Batman que demorou muito para chegar aqui no Brasil. Na verdade, ele veio quase um ano depois. E alguns personagens grandes vieram antes dele. Por exemplo, na Lobinho número 1, em abril de 1940, teve a história do Falcão da Noite. Mas quem é esse personagem? Na verdade, ele é o Rockman, né, ou Gavião Negro no original. E até é engraçado que até hoje, essa versão da Terra 2 do Gavião Negro continua sendo traduzida no Brasil como sendo Falcão da Noite. Na Lobinho número 2, em junho de 40, é estrelado pelo Joel Ciclone, que foi a tradução não do nome do Jay Garrick, e sim do nome do Flash. Algumas vezes, essas adaptações de nomes eram até meio bizarras e engraçadas, né, no Brasil. Por exemplo, assim, o Clark e a Lois, eles foram chamados por pouco tempo, né, mas o Clark era Eduardo e a Lois era Miriam. Já o Bruce Wayne era conhecido como Bruno Miller e protegia a cidade chamada Riacho Doce. Era muito engraçado. O Starman, ele já veio no Brasil como sendo o Astro. O Doutor Meia-Noite era o Cometa.
né? Porque tinha a luazinha no uniforme. E também não vamos esquecer do Speed, né? Que é o ajudante do Arqueiro Verde, que ganhou o incrível nome de Ricardito. Voltando ao Super-Homem, vamos lembrar que a Gazetinha era uma editora, né? E o grupo lá do Eisen era outra editora, né? Então eles estavam separados. Então o Superman teve sua última edição, né, na Gazetinha, na edição da revista número 600. Aí o Adolfo Eisen adquiriu os direitos e ele reaparece na revista Lobinho número 8. O Superman continuou na Lobinho até o ano de 46 e no ano seguinte, né, em novembro de 47, ele recebe o título próprio no Brasil, né, pela editora Ebal, Superman, a primeira série, na verdade. Apesar de trazer histórias e capas de vários personagens, era focada no Superman. Né? Nessa revista tinha histórias do Melhores do Mundo, né, que é o Superman, Batman e Robin. Tinha também da Sociedade da Justiça, tinha do Superboy, tinha do Batman e Robin e entre outros. E para finalizar esse vídeo, vocês estão sentindo falta de alguém? Cadê a Mulher Maravilha no Brasil, né? Nos Estados Unidos ela surgiu no começo dos anos 40 e no Brasil ela só aparece em uma capa da revista Lobinho e na história não tem nada falando sobre ela. Anos depois, em 1953, na revista SOS número 2 da editora Orbis, que surge a Mulher Maravilha, que veio com o nome de Super Mulher. E o diferencial dessa revista é que algumas páginas eram coloridas, né, entre aspas, porque eles utilizavam poucas cores para isso, mas já era um diferencial da época. Enquanto as demais sempre foram histórias em preto e branco. Quando a Mulher Maravilha foi para Ebal, né, nos anos 60, eles lançaram a revista Os Justiceiros, que era um nome adaptado para as histórias da Liga da Justiça. E lá a Mulher Maravilha passou a se chamar Miss América. Somente com a chegada do seriado dos anos 70, né, que ela recebeu o nome finalmente aqui no Brasil de Mulher Maravilha. Então é isso, pessoal. Se você gostou, se você assistiu até aqui, eu só peço uma coisa. Dá nem o like eu já pedi no começo. Eu quero que vocês divulguem esse vídeo para o máximo de amigos que vocês conseguirem. Se vocês gostaram mesmo, se vocês gostaram, tenta dar essa força aí. Mostra pro pai de vocês, pros avós, vai que eles tinham nostalgia, vai que eles leram alguma dessas revistas e eles podem até contar a experiência que eles tiveram na época aí. Então, deixe aí nos comentários o que vocês acharam de todas essas histórias, o que vocês esperam dos próximos vídeos. Então, até a próxima semana e valeu!